Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo, associados da ABF. Um grande prazer estar aqui. Estamos no meio de uma pandemia. A pandemia é uma crise que se desdobrou aí tanto da parte humana quanto da parte econômica. E como diz o velho ditado chinês, toda crise é um sinal de oportunidade. E as oportunidades aparecem agora mais do que nunca, onde você tem aí uma oferta muito maior do que demanda, principalmente em pontos de rua, né? E nós estamos aqui para falar sobre a questão da ponto de rua. Em shopping, você normalmente procura ficar perto de uma escada rolante ou numa esquina com uma certa visibilidade, num shopping que tenha já os dados consolidados e o perfil, tanto de área primária quanto secundária, de acordo com o teu produto, teu negócio. Mas em rua, com tantas ruas num país tão grande, umas cidades tão enormes como as nossas, né? Fica muito difícil. E como que a gente vai selecionar? O que que a gente tem que fazer para escolher um bom ponto comercial? É óbvio que isso requer uma técnica, uma experiência, e justamente por isso o franqueador ele deve orientar seus franqueados na escolha desse local. Evidentemente que localização não é o único fator de sucesso, mas ele definitivamente tem um peso de resultado muito importante na loja. O ponto é tudo. Tem negócios que são muito bem estruturados, que estão no ponto ruim e eles não vingam, e outros que não são tão bem estruturados, mas num ponto bom eles vingam, né? Para que a gente possa escolher um bom ponto, tá? A gente tem que se preocupar principalmente com a questão da localização, porque se a gente escolher ela errada, ou seja, um ponto mal localizado, vai demandar um tempo maior para ele ser percebido pelo seu consumidor, tá? Você vai deixar de ter um faturamento que você já tinha expectativa, que você já tinha projetado, tudo em função dessa má localização. E se no final você ainda tiver que remontar a loja em outro local, você ainda vai gastar mais dinheiro ainda com a instalação. Então, assim, a escolha do ponto é uma coisa crítica, tá? Mas como é que a gente escolhe um bom ponto comercial em rua? Vamos lá. Nós temos três grandes aspectos, macros aspectos, que a gente precisa se atentar. Primeiro a vizinhança tem que ser adequada à imagem da marca do mercado, né? Você tem que estar próximo daqueles que são e trazem complementariedade para a imagem da marca que você tem, para o tipo de consumidor que consome o teu produto. Depois você precisa de visibilidade, né? Eu falo que quem não é visto não é lembrado. E facilidade de acesso, ou acessibilidade, na verdade, assim, tem que ter uma condição fácil de se chegar e de se adentrar dentro. Então, ao iniciar o processo de análise de ponto, tem que ter um conceito formado do local onde você pretende instalar a loja. Tem que identificar claramente as regiões, as ruas, alamedas, proximidade de shopping, proximidade de hospitais ou de grandes locais que tenham fluxos, né? Quais são as quadras ideais, quais são os pontos mais adequados às características da marca, ah, enfim. E vamos olhar a vizinhança. Todos os aspectos da vizinhança ao redor do ponto devem ser cuidadosamente analisados, porque eles influenciam na atenção, na percepção, no interesse e principalmente na motivação do cliente. Tão importante quanto analisar o imóvel é analisar a vizinhança. Um vizinho pode interferir significativamente nas vendas de uma loja, prejudicando ou melhorando seu movimento. Por exemplo, um vizinho ruim prejudica a atratividade da loja, tá? Pode até inibir determinados clientes se aproximarem, ao passo que estar ao lado de quem atrai o público certo pode ajudar muito a trazer potenciais. Ignorar ou subestimar uma vizinhança de uma loja é o mesmo que fechar os olhos para o mercado, tá? A vizinhança inadequada ela prejudica a loja e a marca, e de três modos diferentes, tá? Por exemplo, inibindo a presença de clientes potenciais. Imagina que você tem produtos que são comercializados pelo vizinho que interferem na compra por impulso do produto da marca. Por exemplo, você é uma empresa ou quer montar uma loja de perfumaria ou de cosméticos e do lado tem uma peixaria, uma pastelaria, uma casa de carne. Ao lado de uma loja como a sua, ela vai viabilizar, provavelmente por causa do cheiro, por causa da frequência
enfim. Ou seja, determinados clientes que poderiam ou gostariam de ir consumir ou conhecer a sua loja vão acabar não indo, tá? O ponto comercial ao lado, ele evita a aproximação de clientes, tá? Seja pelo visual, né? Seja pelo olfato, tudo que remete à experiência de compra, né? Seja pelo que ele está comercializando, pelo preço do produto também, enfim, né? Ou seja, se não combinar com a imagem do produto da marca, não vai rolar. Exemplo, borracharia, mecânico, boteco, não combina com restaurante. Você não vai sentar num restaurante para fazer um jantar romântico tendo do lado uma borracharia, né? Ou qualquer coisa nesse tipo. O segundo ponto, né, da questão do vizinho é não atraindo ou despertando interesse, né? Então, você tem que tomar cuidado porque tem vizinhos que desviam a atenção do cliente potencial. Importante, tá? Alguns segundos são tempo suficiente para passar diante da loja e ignorar. Então, exemplo, artigos de caça e pesca, ferramentas, insumos agrícolas, etc. Quando alguma coisa te chama muita atenção e você fixa muito naquilo, a sua loja acaba desaparecendo, o seu negócio acaba passando para um segundo plano. Então, dependendo do que você tiver do lado, se ele ofuscar você, né, uma grande loja, por exemplo, uma pet store gigantesca, você pode até passar, e quantas vezes você não viu uma pessoa chegando assim, onde fica a sua loja? Ali, mas eu passei e não vi nada. Não, é ali do lado daquela loja. Ah, do lado daquela loja, não tinha visto, né? Então isso é muito importante, que se do ponto analisado não houver comércio, o cliente potencial também terá sua atenção desviada momentaneamente. Ou seja, por exemplo, não ter vizinho é ruim, né? Por quê? Porque você está isolado ali. Então você provavelmente vai ser quem for vai ser por destino e não porque passou, viu, não causou aquele impulso, né? Lembrando que 90% da venda é impulso, né? 10% é planejada, né? Então, se você tiver o ponto isolado, o cliente não tem comércio na região, ele vai escolher outra rota, né? Aonde você tem atividade comercial, né? E a gente fala reação gera reação, ou seja, onde tem atividade comercial, você acaba tendo fluxo e por ter fluxo você acaba tendo o fluxo direcionado para sua loja também. Distraindo o cliente potencial. O cliente potencial tem sua atenção voltada a outros pontos de referência e quando se aproxima, ele passa pela sua loja. Isso é o que acontece quando você instala uma loja ao lado de uma saída de veículos. Então, por exemplo, se você está ali e ali tem uma saída constante de veículos, você tem que prestar atenção, né, o pedestre, para não ser atropelado por causa do perigo. Então, assim, novamente, é um ponto de interferência. Veja como é que é tão sublinear e é tão sensível isso, né? Às vezes você tem ali uma loja, acha que ela está super bem, não sabe o que está acontecendo. E as pessoas estão passando ali, mas elas estão prestando atenção em outra coisa que não a sua loja, né? Então é muito importante que a gente tenha cuidado de evitar que tenha coisa distraindo a atenção do cliente que está passando do pedestre, que pode ser seu cliente ali. Vizinhança é um fator super importante e aí a gente fala com relação à questão da aparência, né? A gente já falou também do cheiro, mas fala da aparência também, o estado de conversão e facilidade de acesso, né? Então, por exemplo, calçadas bem conservadas, ruas bem arborizadas, mas bem podadas, facilidade de espaço para o trânsito de pedestre deve ser sempre observado nesse ponto que você está analisando, para não ter tanta interferência. Os vizinhos que agregam valor, isso é muito importante. Vou dar um exemplo em São Paulo, né? Você tem uma rua chamada João Cachoeira, uma rua chamada Teodoro da Silva, uma em Itaim e outra em Pinheiros, e ambas são ruas longas, né? Tem um início e um fim, assim, de uma dimensão muito grande, tá? A mesma rua, determinados locais dentro dessa rua não são bons e outros são bons, tá? Ou seja, são mais comerciais, falando em termos de bom como comercial. O que acontece? Acontece que é onde você começa a ter uma concentração. Normalmente, você tem uma marca que vai, a outra que chega e vai completando ali, e aquela rua começa a povoar e vai fazendo ali um conceito e um aglomerado de marcas, tá?
Então é muito importante que você esteja próximo dessas marcas conhecidas, né? Quando você tem uma marca que já é conhecida, então, por exemplo, que você tem lá, você vai montar uma cafeteria, tá? E aí você já tem ali um Boticário, uma Chili Beans, aí você tem uma Hering, você tem uma Taco, né? Empresa do qual eu sou, inclusive, o diretor comercial. Você começa a ter ali um mix de um público destinado, onde você pode colocar uma cafeteria, por exemplo, voltada para aquele público. Por exemplo, a Copenhagen entraria ali, porque são marcas onde tem. Esses pontos tendem a gerar mais tráfego ao redor e pode ser proveitoso para as lojas, ou seja, e de preferencialmente que elas sejam complementares, né? Que elas tenham o mesmo tipo de público. Então, esse produto do vizinho se toma complementar e vice-versa. Por exemplo, vestuário combina com acessórios. Joalheria, entre outros produtos complementares, são parceiros ideais, por exemplo, para perfumaria e moda. Tá? Bom, falamos da vizinhança. Ok, então já determinamos aí o que é importante a gente perceber o seguinte, né? Temos que evitar distrações aos nossos clientes, né? Temos que evitar de ficar isolados, temos que estar próximos a outras marcas que agreguem valor e tenham complementariedade e evitar vizinhos que assim possam interferir ou não combinar diretamente com o nosso negócio. O segundo ponto, depois da vizinhança, como a gente falou, é a visibilidade. Visibilidade do ponto comercial é um dos principais fatores de sucesso. Tá, e tem grande peso na análise. A gente tem que dar peso para cada um desses 3 itens. Locais sem visibilidade necessitam muito mais divulgação e um tempo maior para ser conhecido pelo cliente. Então, exige maior recurso com propaganda e nem sempre com êxito. A rápida e fácil visualização do ponto e da marca reduz esses investimentos, devendo ser procurados em qualquer ponto comercial. Tá, importante. Tenta conciliar uma boa localização, né? A gente já escolheu lá a localização, quero ficar próximo das marcas, quero ter um vizinho, quero ter fluxo, não quero ter distração, mas com boa visibilidade, tá? Porque não adianta você estar bem localizado e não ser percebido pelos clientes potenciais. Localização e visibilidade, eles são integrados, eles constituem uma grande parte do valor do imóvel, tá? Bom, como é que a gente define o que é uma boa visibilidade e uma visibilidade ruim, para não ficar de uma forma subjetiva? Bom, qualquer obstáculo visual na frente do ponto comercial da marca, como colunas, árvores, isso é uma visibilidade ruim. Falta de espaço para expor a marca, ou seja, tem uma marquise ali tão pequena que eu não consigo colocar um letreiro. O ponto é recuado, né? Ou fachadas iguais, quer dizer, aquela rua que você olha e você não pode interferir, não pode mexer na fachada, e no final, quando você olha, parece que são todas as lojas iguais, né? Ou o teu ponto tem uma marquise um pouco mais recuada, as outras estão mais para frente, e quando você anda na rua, você não enxerga a sua marca. Isso tudo causa uma visibilidade ruim. Por outro lado, boa visibilidade, né, é onde você consegue, por exemplo, naquela rua, identificar a marca de longa distância, né? Ou ao contrário, né? Enquanto que as marquises estão mais recuadas, a tua, por exemplo, está um pouco mais à frente, né? Está em destaque em relação às demais. Bom, falamos então da vizinhança, falamos da visibilidade e com relação à acessibilidade, o acesso. Acesso também é uma coisa muito importante, né? Qualquer obstáculo que você tiver no ponto comercial, uma escada na frente, né? Um degrau, desnível, dentro da loja uma coluna na parte interna, fatores como uma árvore, por exemplo, vão inibir o acesso do cliente à loja ou dentro da loja. Inconscientemente, o cliente potencial tende a evitar transpor obstáculos no seu trajeto, tá? A gente sempre tende a fazer o trajeto mais curto e fácil no caminhar. É instintivo, é da nossa natureza, né? Onde não há esforço ou preocupação. Então, o obstáculo na frente do ponto comercial, ele vai reduzir significativamente o fluxo e o volume de vendas de uma loja, chegando, em alguns casos, até a torná-la inviável, apesar da excelente localização, tá? Então, muita atenção com qualquer coisa que possa... Como é que você pode fazer isso na prática? Fique em frente ao ponto, observe o caminhar das pessoas, para onde elas olham, se elas não olham, se quando elas passam pelo ponto, elas olham para o ponto, se elas têm que desviar o caminho delas, se aquela calçada tem algum problema e por aí vai. E você vai perceber rapidamente se você tem algum tipo de obstáculo, não só no acesso, como na visibilidade à loja também, tá? Bom, vimos os 3 pontos importantes.
Vamos então falar agora, indo para o final, da microlocalização, ou seja, né, o que é microlocalização? É a área mais próxima, muito próxima da loja, que influencia seu faturamento. Como o shopping costuma dizer que tem a área primária, tem a área secundária, a terciária, mas a área primária é aquela que assim alimenta diretamente o fluxo da sua loja. O tamanho dessa área não é muito grande, tem um raio médio de 500 metros, tá? Você pode medir lá no compasso, você pode fazer a caminhada e entender o seguinte: da loja para 500 metros, você vai ter correspondente a mais ou menos uma caminhada de 5 minutos do pedestre e sem muito esforço, tá? Então é muito importante você analisar essa área para estimar o número de pessoas que ela pode movimentar, porque é nessa área que vai gerar o principal movimento do ponto comercial. E aí, tem uma coisa muito importante, tá? Que você consegue, inclusive, medir a estimativa e alinhar a expectativa de faturamento, tá? Você faz a medição da hora que a loja abre até a hora que vai, pela quantidade de passantes que nesse raio passam dentro da sua loja. Então, se você tiver, por exemplo, 1.000 pessoas que estão passando pela loja, você pode estimar que, assim, 300 vão entrar na sua loja e dessas 300, vamos dizer assim, que 100 pessoas vão comprar. E se você tem um ticket médio aí de R$ 150, você pode falar que você vai estar fazendo, então, 150 vezes 100, depois vezes 30 dias, e aí você vai ter o faturamento de expectativa da tua loja, tá? Então, é muito importante fazer essa medição e entender isso dentro da sua microlocalização. Tá? Como é que você pode fazer isso? Prepara um mapa local, faz um traço bem simples, informações relevantes, como a localização dos geradores de tráfego, tá? A direção e intensidade do tráfego de veículos, o fluxo de pedestres. Um simples croquis vai levar você à conclusão que dificilmente você se obtém só com uma visita local. Então, você analisa o mapa, busca identificar as regiões de maior atratividade para o público consumidor, as quadras dos veículos, como eles circulam, onde circulam, as calçadas, como está o movimento dos pedestres. Quando você tiver isso desenhado, vai te facilitar muito quando você estiver lá em loco vendo. Eu falei de geradores de tráfego, tá? Ou conhecidos como GTs, tá? Então, assim, isso é muito importante, porque gerador de tráfego, normalmente a gente já fala, está gerando tráfego, né? São grandes empreendimentos, que movimentam pessoas, tá? Quanto mais você tiver geradores de tráfego, melhor, tá? Onde tem o gerador de tráfego, ele gera concentração de pessoas, tá? É um movimento normalmente que é gerado por algum interesse em compras, trabalho, diversão, ensino, evento, entre outros. Locais que atraem essas pessoas, a gente chama isso de gerador de tráfego, tá? Tem característica de movimentar um grande número de pessoas diariamente, tá? Dentro da microlocalização, quanto mais geradores de tráfego você tiver, mais clientes potenciais na área próxima ao ponto você vai acabar buscando para sua loja, tá? Melhora a perspectiva de faturamento, né? Muito importante, não pode se basear em um só. Eu vou dar um exemplo do que são geradores de tráfego. Então, vamos dizer o seguinte: teatro, por exemplo, falando de diversão, é um gerador de tráfego. Agora, na pandemia, teatro não está mais viável, está fechado. O que acontece? Acabou o fluxo da rua, acabou o fluxo da minha loja, não estou aguentando, vou ter que fechar, né? Hospitais, por exemplo, dificilmente um hospital fecha, né? E ele é um gerador de tráfego. Banco, você tinha ali uma agência bancária ali próximo do Banco do Brasil que gerava uma grande movimentação diária de pessoas, isso acabava levando gente para a tua loja, e agora o banco está fazendo tudo online, ele fechou a agência, pum, afetou o teu negócio. Por isso que você tem que ter várias, né? O que são geradores de tráfego? Então vamos lá, agência bancária, como a gente falou, lojas com mais de 500 metros quadrados, que são aquelas lojas grandes, né? Uma escola, uma universidade, né? Se você tem roupa infantil, é bom você ficar próximo de escolas, né? Se você tem lanchonetes, cafeterias, é bom, ou barzinhos e botecos, é bom você ficar perto das universidades, né? Edifícios comerciais, agora com home office, isso acaba, principalmente para quem tem cafeteria, acaba impactando diretamente, né? Mas você tem os edifícios residenciais também, empresas com mais de 300 funcionários. Então, por exemplo, você tem uma loja lá e tem uma torre da TIM ou da Petrobras, onde funciona ali 500, 800 pessoas trabalhando. Isso tudo é importante. Supermercado é sempre bom, inclusive agora na pandemia, onde você estava próximo do supermercado, continua tendo movimento, né? Farmácias.
galerias ou centros comerciais, o próprio shopping. Terminais de ônibus, trem, metrô dificilmente mudam, eles são super importantes, estar próximo do metrô, né? Hospitais, hotéis, como a gente falou, agora a pandemia tem turista, então o hotel está vazio, pum, esvaziou, afetou diretamente sua loja, né? Não, geradores de tráfego são, como esses que eu comentei, geram bastante pessoas, movimentação diária, e é importante você ter um mix deles e não apenas um para você não ficar refém dele, tá? Montar uma loja requer um valor de investimento médio, tá? Qualquer benfeitoria significativa que seja, resulta em aumentar o valor do investimento, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com relação à questão da estrutura do imóvel, tá? Esse é um outro fato importante que a gente se entende. A estrutura do imóvel é uma parte do negócio, tá? E eu não falo propriamente da estrutura, paredes, vigas, fundações, né? A gente fala do que o imóvel oferece, tá? Por exemplo, diferentemente de um shopping que já vem com água gelada, já tem toda uma estrutura, quer dizer, você se preocupa só em montar a loja, no imóvel de rua você tem que avaliar muito bem a rede elétrica, a rede hidráulica, né? Por exemplo, isolamento térmico, isolamento acústico. Então você tem uma loja de rua, você tem um telhado com uma telha simples, quando chove faz um barulhão e as pessoas dentro da loja não conseguem ficar porque o barulho é insuportável. Em uma loja de moda tem lá toda hora infiltração na parede, e aí os provadores ficam com cheiro de mofo, você tem que gastar a questão de detetização também, uma rua que é mal cuidada, tem infestação de ratos, baratas, isso tudo vai atrapalhando, né? Se você montar um restaurante, a rede hidráulica não funciona. E isso é muito importante, porque quando você faz uma estimativa e um movimento de negócio, você já estima lá, por exemplo, o investimento, a expectativa de faturamento, como a gente comentou agora há pouco tempo atrás, e o retorno sobre o investimento, né? Qualquer coisa que você vier a gastar mais, de 30%, 40%, já vai mexer e é capaz até de viabilizar a loja, tá? É muito importante, porque quanto menos reforma você tiver que fazer, ou quanto mais características de infraestrutura você tiver que você possa aproveitar no imóvel, vai funcionar muito melhor, porque o investimento diminui e você não tem dor de cabeça com relação a isso, tá? Então, para a gente resumir tudo isso que a gente falou, como que a gente escolhe no passo a passo, tá? A gente identifica a melhor região para a montagem da loja, né? Que pelo público, pelo fluxo, de acordo com o tipo de produto, o tipo de negócio que a gente quer montar. A gente escolhe um ponto bem visível para que o lugar seja aproveitado ao máximo, né? Evita a visibilidade ruim, né? Para você não ter que gastar muito em divulgação, não acontecer aquilo que a gente fala, né? Passei por lá, não vi a sua loja, né? E você identifica a quantidade do trânsito de pedestres, de veículos, né? Você identifica e marca os pontos comerciais mais próximos, os geradores de tráfego, né? Dá preferência a um ponto de esquina, porque ele tem as duas faces, né? Porque ele tem melhor ângulo de visualização, né? Ele gera um espaço para você poder expor a tua marca, né? Para você ser visto à distância, né? Procura ter os menores obstáculos, tanto visuais quanto de acesso, né, em frente ao ponto, para que não transporte, não impeça o cliente de chegar à tua loja, né? Evitar de ter alterações que você tenha que fazer por solicitação, por exemplo, na prefeitura. Preciso podar uma árvore, por exemplo. Nós temos uma loja na rua principal de Búzios, e foi quase 2 meses para a gente poder fazer uma árvore, para poder não tirar a visibilidade da nossa vitrine, porque o processo com a prefeitura demora muito. Outra coisa também importante para fazer com a prefeitura é justamente a questão de ver qual é o plano piloto, se existe alguma movimentação da prefeitura no sentido de amanhã ter uma inversão de mão, uma mudança de rota, né, algum tipo de obstrução, se você vai ter algum tipo de novo plano de habitação, ou seja, vão poder construir edifícios com um patamar mais alto que possa bloquear ali não só o sol, mas como também a visibilidade da sua loja, né? Falando de sol também, a questão do sol da tarde, o sol da manhã,
né, de acordo com como isso acerta na tua vitrine, como isso afeta o teu negócio. Isso é muito importante, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa nossa primeira experiência da ABF Rio, nessa feira virtual. Eu sou o Mário Goldberg, diretor de operações e comercial da TACO, presente em todo o mercado brasileiro, com mais de 130 operações, diretor do cursos e eventos da ABF do Rio de Janeiro, e desejo a todos vocês muito sucesso nessa nova empreitada, nos empreendimentos e na abertura de lojas em rua, né, da sua franquia. Meus contatos estão aí na apresentação, fiquem à vontade, eu terei o maior prazer em estar com vocês e poder esclarecer eventuais dúvidas que surjam, tá? Sucesso a todos e muita saúde!